Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações atualizadas aí sobre jogadores chegando no Palmeiras. Palmeiras quer a contratação do Danilo, que era jogador do Palmeiras, atualmente está no Botafogo, e também tá de olho no Casemiro, jogador que tá no Manchester United. Comenta aqui, você aprova esses dois jogadores? O que você acha de uma possível volta do Danilo? Vocês aprovariam? Comenta aqui nos comentários, sem mais enrolações, bora ver aí também sobre Veiga deixando o Verdão. Bora ver tudo nesse vídeo, galera. Agora é a hora de chamar o Marcelo Bazégio, trazendo para nós notícias do Palmeiras hoje. É isso, Marcelo Bazégio? Tem muita coisa para você contar para nós aqui. Como é que o Palmeiras está se preparando para o clássico do final de semana contra o São Paulo, depois daquela derrota por 1, 2, 3, 4 para o Novo Horizontino, hein, Bazégio? É isso, Michele. Boa noite para você. Pois é, o técnico Abel Ferreira vem contando os dias para ter força máxima para poder usar o melhor Palmeiras possível, e a tendência é que isso aconteça no sábado contra o São Paulo às 6h30 da tarde na Arena Barueri. Isso porque Abel Ferreira deve contar com retornos importantes. Felipe Anderson, recuperado completamente de uma entorse no tornozelo, vem treinando sem restrições com o elenco, então deve ser relacionado. Andreas Pereira também está em fase final de recuperação da lesão no ombro sofrida no clássico contra o Santos, vem participando da maior parte das atividades comandadas por Abel Ferreira, então quase sem nenhuma restrição, a tendência é que ele também seja uma novidade. Vitor Roque vem cumprindo um cronograma de treinos personalizado, mas não é considerado uma dúvida, não preocupa. Vitor Roque, inclusive, deve formar a dupla de ataque titular ao lado de Flaco Lopes. A dupla de ataque que teve tanto sucesso em 2025 ainda não começou nenhuma partida como titular em 2026. Atuou junta no clássico contra o Santos, mas por apenas alguns minutos. Então, contra o São Paulo, Abel Ferreira deverá escalar aquilo que tem de melhor. Seria esse um reflexo da goleada sofrida para o Novo Horizontino na última terça-feira? Enfim, daqui a pouco eu trago mais informações sobre o que mudou no Verdão desde a derrota no interior paulista. Por hora eu devolvo para vocês aí no estúdio. Até daqui a pouco. Obrigada, Bazégio. Fala, José Paes. Vitor Roque e Flaco, gosta dessa dupla? Gosto bastante. O torcedor do Palmeiras também gosta bastante dessa dupla, porque já deu muito resultado na temporada de 2025. Agora, são duas equipes que precisam dar resultados nesse clássico. Precisam dar um resultado, precisam dar uma resposta aos seus torcedores. Agora, entendo que o Palmeiras tem mais de onde tirar. E o Palmeiras já viria com tudo para esse clássico contra o São Paulo. Imagina tendo perdido por 4-0 para o Novo Horizontino, fora de casa, um jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras vai vir com tudo num gramado sintético que promete causar polêmica. Não gosta de jogar em gramado desse tipo, num piso desse tipo. Inclusive o Crespo foi questionado sobre isso na coletiva ontem, deixou nas mãos do Lucas Moura a decisão se ele joga ou não essa partida. Então o Palmeiras com Vitor Roque, com Felipe Anderson possivelmente voltando, meio campo experiente, aí com jogadores rodados. O Palmeiras, para mim, é favorito para esse jogo e, olha, vai querer dar uma resposta muito grande jogando como mandante nessa partida, Alex Miller. Eu também acho. Eu não consigo entrar no campo do favoritismo, porque o Palmeiras não está passando aquela confiança para o torcedor que ele gostaria de ter. Então, favoritismo, em tese, pelos jogadores que tem, tudo bem, mas eu acho que o Palmeiras, com certeza, vai ter uma outra atitude. Não vai ser o mesmo time apático, entregue, que nós vimos no jogo contra o Novo Horizontino. A obrigação do Palmeiras nesse jogo é realmente mostrar um outro comportamento. É mostrar que é um time grande que está para vencer os jogos e, consequentemente, os campeonatos. E não aquilo que nós vimos contra o Novo Horizontino, que pareciam jogadores descompromissados, sem vontade nenhuma e jogando por jogar. Então essa imagem tem que mudar. O Palmeiras pode até perder para o São Paulo, mas se cada um entregar a vida dentro de campo, o torcedor vai saber reconhecer. O Abel, Alex, está tentando reconstruir um Palmeiras, montar uma nova equipe. Você acha que esse ano o Felipe Anderson embala? Vai ter uma... Olha, o Felipe Anderson é uma das grandes decepções até aqui. Por quê? Porque na Lazio ele saiu de lá e o torcedor chorou quando ele saiu. Tinha jogado todas as partidas, nunca tinha desfalcado o time uma vez. Chegou aqui, foi uma lesão atrás da outra e quando jogou não conseguiu se firmar. Não teve sequência, jogava um jogo bem, outro mais ou menos e um monte de jogo ruim. Aí saía do time, ia para o banco. Aí Maurício entrava, Veiga entrava, aí o Felipe Anderson voltava. Então no Palmeiras até agora, ele não conseguiu ser aquele jogador que todos os palmeirenses comemoraram quando ele foi contratado.
Vamos ver se numa nova temporada, com uma preparação diferente, ele consegue se encaixar, porque bola ele sabe jogar. Resta colocar em prática também com a camisa do Palmeiras. Ô Michele, rapidinho, você me permite 30 segundos? Ontem eu fiz um comentário aqui que muitas pessoas me questionaram a respeito do Luigi. Então, se o comentário que eu fiz atingiu algumas pessoas, não foi a minha intenção, porque eu falei que a única coisa que o Luigi tinha feito de bom no Palmeiras foi ter chorado no Paraguai, que foi com aquele caso da xenofobia, que ele foi atacado com o Figueiredo, foi xingado e ele chorou. E, na verdade, quando eu falei que foi a única coisa de bom que ele fez no Palmeiras, foi justamente porque aquilo foi uma bandeira levantada importante e um alerta para a Conmebol. O Palmeiras entrou em contato com a Conmebol, a Leila Pereira brigou com o Cerro Porteño, foi uma confusão danada. E ao criticar o Luigi como jogador dentro de campo, eu acabei no meu comentário me estendendo e falando que o que ele tinha feito de bom no Palmeiras era ter chorado no Paraguai, mas no sentido de que aquilo levantou uma bandeira importante. E dentro de campo, continuo com a minha opinião de que ele não corresponde e que ele poderia buscar um novo clube para tentar se reerguer na carreira, porque no Palmeiras eu não vejo condições para ele continuar. Então, se o Luigi ou quem quer que seja se sentiu atingido pelo meu comentário, eu peço desculpas aqui. Quem poderia ajudar nessa construção, mas não tem ajudado tanto, é Rafael Veiga, Latifi. Nossa. E agora ainda tem uma notícia, uma possibilidade de saída dele, porque a negociação com a América do México parece que está avançando. Então você vai me contar isso. Pois é, Lu. Ontem eu e o PVC, no final da tarde, a gente avançou na apuração do interesse do América do México. A informação é que a proposta pelo Meia vai chegar até o fim dessa semana, né? E seria uma proposta de empréstimo. Em primeira instância, quando o torcedor ouve isso, não agrada, né? Pô, emprestar o Veiga, ídolo, mas poderia ser uma possibilidade, lembrando que o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março do ano que vem, então não é um vínculo extenso. Toda vez que a gente conversa sobre Rafael Veiga no clube, a gente sempre escuta que ele é um jogador muito importante, ídolo, só que, pelo lado do atleta, eles veem com bons olhos pelo menos ouvir o que os mexicanos têm a oferecer. O Veiga é um atleta que sempre demonstrou interesse em jogar na Europa, mas ele já está com 30 anos, completa 31 em junho, então pode ser que esse barco tenha passado do futebol europeu. E o futebol mexicano, a gente já viu exemplos de dentro do Palmeiras, né? A gente citou ontem o Luan, zagueiro, que pediu para sair e foi negociado. E o Palmeiras, quando os atletas pedem para deixar o clube, o Palmeiras tem atendido, né? O Everton e o Marcos Rocha são os principais exemplos disso, de dois jogadores históricos do Palmeiras que, quando receberam uma oferta, pediram para ser negociados. Óbvio que com o Rafael Veiga existe toda uma história com o clube, o Palmeiras não gostaria de perder o atleta, mas existe a possibilidade do jogador ficar seduzido com esse projeto no América do México, lembrando que o Veiga não é mais titular absoluto do Palmeiras. Desde o ano passado ele virou reserva, ainda nesse ano ele só fez 2 jogos, né, apesar de os 2 terem começado como titular, então é um nome que pode deixar o Palmeiras, e sim pela vontade dele, viu, porque o Palmeiras, como o próprio Abel já disse em coletiva de imprensa, não gostaria de perder o jogador. Danilo, já fiz essa pergunta para o PVC ontem, mas... Eu já até imagino a pergunta. Você já sabe qual é, então você já pode responder. Não, a questão... Bom, faz a pergunta. Não, se dá para o Veiga ainda reencontrar o seu futebol, ou se talvez ele precise de novos ares e seja um fim de um ciclo muito vitorioso, muito feliz, mas que não tem a mesma alegria de outrora. Essa discussão ontem eu tive lá no meu canal pessoal. Inclusive o título da sua live, não foi? Era um dos cortes. Um dos cortes. Um dos então cortes a gente está na mesma toada. Foi isso porque é algo muito importante, eu acho, para o Palmeiras e para o próprio Veiga. Por que eu digo isso? Até esbarrando um pouco na nossa conversa no começo do programa sobre rede social, repercussão, hater e etc. O Veiga tem uma história brilhante no Palmeiras. Não vou dizer que ele jogou tanto quanto o Ademir da Guia, mas na história, nos títulos, nas conquistas, ele senta na mesma mesa do Ademir da Guia. Não estou dizendo de nível de jogo, pelo amor de Deus. Ele tem uma grande história e eu acho que é potencializada a história dele por ele ser palmeirense, pelo pai, pelo avô, pela história que o pai dele já contou da carta, quando o avô dele estava lá no hospital. Tudo isso, que é uma história muito bonita. O tanto que ele demorou para conseguir realmente conquistar o espaço no Palmeiras,
veio pro Palmeiras, foi emprestado, voltou. Então assim, acho essa história brilhante. Só que ele já tá num momento em que ele começa a desgastar o que ele mesmo criou. Porque ele não tá respondendo. E muita gente falou ontem lá na discussão, não, foi a culpa do Abel, O Abel já colocou ele de 5, de 8, aberto pela direita, aberto pela esquerda, falso 9. E ele não rendeu. Ele não consegue render. E tem algumas jogadas que a gente via claramente, que antigamente ele recebia a bola, já virava, já corria, já apresentava para receber, combinava com o Mike, o gol da Libertadores dele contra o Flamengo, entra na área, chutando. Ele não tem mais isso, ele não consegue mais isso. A bola parada dele, que era importante, ele não consegue mais acertar. Então, chega num momento em que o clube precisa entender que talvez tenha dado para ele. E o próprio Veiga tem que entender. Amanhã ou depois, de repente, o Veiga vai para a América do México, vai, sei lá, para os Estados Unidos, recupera o futebol, não sei. Pode ser que aconteça, não é que eu estou decretando o fim da carreira do Veiga. Mas está num momento de desgaste, num relacionamento longo, que eu acho que chegou no fim. Eu tenho dúvida pelo seguinte. O ano passado eu falei aqui, no final do primeiro semestre, ele está jogando com dor. E depois ficou claro que ele estava jogando com dor. Quando ele voltou da lesão do pubis, ele jogou algumas partidas boas, outras não. O pecado foi não ter jogado a partida contra o Flamengo bem, que era o jogo que tinha que jogar bem. Aí ele começa a temporada nova. Ele tem 2 jogos, mas para ele, principalmente, que vem de uma lesão, é muito importante a preparação, o condicionamento físico. Se ele tivesse uma proposta do América do México definitiva para ser ídolo do América do México pelos próximos 3 anos, eu acharia, beleza. Tem um desgaste, você é ídolo para a história do Palmeiras, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo, ganhou 2 Libertadores e 2 brasileiros. Beleza. Agora, é uma proposta por empréstimo. E nesse cenário, eu acho que tem um trabalho que precisa ser muito adequado. O Veiga precisa ter no Palmeiras de 2026 o cuidado físico que o Arrascaeta teve no Flamengo de 25. Vem aqui, você não vai jogar todo o jogo, você não vai jogar todos os 90 minutos de todos os jogos, vamos cuidar da tua lesão, vamos ver o que você consegue fazer. Não estou descartando a proposta, estou dizendo tendo uma proposta por empréstimo do América do México, você quer ir e esgotar? Ou vamos fazer um trabalho físico forte para ter uma temporada brilhante a partir de março? Porque em janeiro, 2 jogos não dá para medir. E o trabalho que o Flamengo fez com a Arrascaeta foi tão brilhante no ano passado que ele se tornou o melhor jogador da temporada e foi elogiado, inclusive, pelo Marcelo Bielsa, né, o técnico do Uruguai, falando, nossa, foi incrível o que o Flamengo conseguiu fazer com esse jogador, enfim. Gente, vamos para o intervalo? A gente continua falando um pouquinho sobre Veiga. Latifi vai ficar mais uns minutos com a gente, porque tem algumas perguntas para vocês aqui. E para vocês, gente, que acompanham a coluna do Danilo, do PVC, de todos os nossos craques aqui do UOL, vocês assinam o UOL Plus, que é muito legal, tem muito conteúdo e de quebra você ainda ganha 3 ingressos para ir ao cinema por mês. Gente, ainda mais nessa época de Oscar chegando, o Brasil com 5 indicações, 4 só com Agente Secreto, é o momento perfeito para ir no cinema, né? Então vocês acompanhem, clique aqui no QR Code, leia aqui o QR Code e vocês sigam lá o UOL Plus, porque tem muita coisa legal por lá. Vamos pro intervalo. Você quer outro café? As informações rápidas sobre o Palmeiras, já que a galera pergunta muito. E depois a gente responde do Veiga. Eu acho que essa é a principal, mas destaque rapidinho. Tem 2 zagueiros do Palmeiras na Copinha que estão nessa transição profissional, que é o Thiago Pimenta e o Robson. Os 2 têm ofertas. O Thiago Pimenta tem uma oferta de 6 milhões de euros da Udinese, da Itália. O Palmeiras está em negociações e quer um pouquinho a mais que isso. Então o Thiago Pimenta em negociações para ir para a Udinese. E o Robson, ele tem procuras do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Porto. Tem conversas de andamento, são os 2 clubes que querem esses zagueiros. Então o Palmeiras está avaliando possíveis negócios e são zagueiros promissores, mas que mesmo que fossem promovidos para o profissional, a concorrência é muito grande. Tem Murilo, tem Gustavo Gomes, tem Bruno Fux, tem Benedetti. Então a tendência é que, caso eles fossem promovidos, o espaço seria reduzido. Então o Palmeiras pode vir a negociar um desses 2 nomes. Boa. A gente chegou a 1000, então a gente vai falar do Veiga. O pessoal está perguntando do Gilberto.
Foi pro Atlético Paranaense, o lateral, certo? Certo. Tô falando, como é que pode negociar o Gilberto e ficar com o Gia e com o Kelvin? Quem perguntou ontem o Gia, eu falei aqui que ele tem sondagem do futebol italiano, do futebol europeu, e até de alguns times da América do Sul, mas ele recusou uma saída nesse momento. Ele quer ficar no Palmeiras. O Giai? O Giai, isso. Vamos lá, sobre o Veiga, qual é a novidade? Ontem a gente falou aqui, né, muito sobre, também compartilhando a informação que veio lá do pessoal da ESPN do México, sobre o interesse, e o André Hernan confirmou pra gente aqui, do Jardine, da lista, e o Veiga, o nome do Veiga aparecia no topo da lista ali do Jardine, Hernan. Agora o próximo passo é transformar esse interesse em proposta. O que pode acontecer nesse próximo passo? O Maurício, o América do México sabe que na questão do interesse pelo Maurício, Palmeiras só vende, é venda. Seria um negócio definitivo. E o interesse desses 3 jogadores, vamos lá, Veiga, Maurício, Zapelli, o América do México só vai fazer um jogador, porque tem um limite estourado lá de estrangeiros. Isso. E os estrangeiros que tem lá, tem 2 que eles podem negociar, mas um deles não deve sair, que é o uruguaio, porque ele está buscando Copa, então ele não quer um transfer agora, porque ele está buscando Copa do Mundo. Ponto. A questão do Maurício, o América do México sabe que vai ter que gastar 15 milhões de euros para tirar o Maurício, que é o valor de mercado. Então, fica mais difícil. Na questão do Veiga, que é o principal interesse do Jardine, existem 2 possibilidades. Você tentar comprar o jogador, mas aí é um jogador de 30 anos, e a informação que o América do México tem é que o salário do Veiga é alto, para os padrões do América do México. Então, qual que é a estratégia do América do México? Vai tentar, num primeiro momento, num primeiro approach, numa primeira conversa, um empréstimo com opção de compra pagando o salário do Veiga. Podendo transformar em metas até numa obrigação de compra ao final desse empréstimo. Então, são 2 tentativas. A primeira, um empréstimo com opção de compra, um empréstimo com metas virando obrigação de compra. Isso vão buscar a partir de agora. Então, essa é a estratégia do América. O Palmeiras está esperando. Galera, finalizando o vídeo aqui com as últimas informações do Verdão. Palmeiras tá indo atrás do Danilo, galera, ex-palmeirense, na verdade, né, ex-jogador do Palmeiras, ele que tava no Nottingham Forest e aí foi para o Botafogo. E agora ele tá sendo especulado aqui no Verdão. Ele que foi revelado aqui no Palmeiras, é cria da academia e pode estar voltando para o Palmeiras. Galera, comenta aí, você aprova essa contratação? Danilo, um cara muito bom de bola, saiu daqui em alta, era titular absoluto, jogando muito, né? Campeão de Libertadores e tudo mais. E aí foi lá para fora e agora pode estar retornando para o Palmeiras. O que vocês acham, hein? Ele que chegou no Botafogo, né? Não deu muito certo ainda, porque o Botafogo tá numa fase terrível, muito ruim, muito mal mesmo. Então, eu acho que tem chance dele vir, hein? Palmeiras buscou informações aí sobre ele e pode ser que não sei, cara. Eu não tô com aquela expectativa, mas eu tô achando que ele tem grande chance sim de vir. Se o jogador quiser, meu amigo, não tem o que fazer, ele vai vir. Na última quarta-feira, né, no dia 21, a jornalista Raíza Simplício informou que o Flamengo também tá de olho no volante, galera, e avalia realizar uma proposta para tentar contratar ele. O Flamengo tá especulando ele aí, já tem umas 2 semanas mais ou menos, tá querendo a contratação e, cara, sinceramente, se eu fosse ele, eu votava pro Palmeiras, porque é um lugar que ele já vai chegar com apoio da torcida, porque conhece o cara, ele é identificado muito com o clube. Então, se chegar no Flamengo, o Flamengo tá com um time já muito forte. Ele vai jogar no lugar de quem? Porque no meio campo o Flamengo tem Jorginho, Pulgar. Os 2 já é titular absoluto. Então, meu irmão, vem pro Verdão que vai dar certo. Aí vem logo 2 do Botafogo, Marlon Freitas e Danilo. Vamos ver, né, como é que vai ser. O Danilo está feliz lá no Botafogo, aparentemente, né, como diz a notícia, mas ele não descarta uma mudança.
caso as coisas lá no Botafogo não melhorem. Ele tem um sonho, galera, de jogar a Copa no meio do ano, então pode ser que ele venha, hein? Olha aqui, ó, umas fotos aqui dele, ainda quando era do Palmeiras, aqui é na base, né? Ele não chegou em 2019, ele estava, né, desde 2018, ou seja, ele fez a base toda no Palmeiras. Aqui, ele em 2018, sub-17, muito novinho, ele nasceu em 2001, né? Então, um cara muito novo ainda. Vamos ver ele aí com a camisa do Verdão, ó, moleque novo. Joga muito, né? Craque de bola. Tomara que ele venha, mano. Tomara que ele venha, de verdade. Comenta aí se você aprova essa chegada do Danilo. E também, galera, tem informação sobre talvez o Danilo chegando e possivelmente o Veiga saindo. O América do México, né, que é comandado pelo André Jardine, técnico brasileiro, demonstrou interesse aí no meio-campista do Verdão e quer um empréstimo. Comenta aí, você acha que o Veiga tem que sair? Já deu o ciclo dele aqui no Verdão? Comenta aí a sua opinião. Agora, galera, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.